Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa semana, a nossa atividade ela é voltada para o estudo das placas tectônicas. Nós já estamos falando sobre placas tectônicas toda vez que a gente trabalha a questão do tectonismo, que é o movimento dessas placas, que gera diversos fenômenos naturais que são observados ao longo de toda a crosta terrestre. Então, o nosso objetivo aqui é falar com mais detalhes sobre essas placas e entender um pouquinho como elas se movimentam, como elas foram formadas e conhecer algumas placas que são importantes e que são famosas, sendo que nós temos várias placas aí ao longo da nossa crosta terrestre. Então vamos lá. O que são placas tectônicas? As placas tectônicas, elas são grandes blocos de rochas que dão suporte a tudo que vemos no solo, abrangendo os continentes e o fundo dos oceanos. Então, as placas tectônicas, elas não estão apenas nos continentes, elas vão estar também no fundo dos oceanos. Vocês até me perguntaram na aula se embaixo do mar, se abaixo do mar a gente tinha placas tectônicas. Temos sim, que são as placas oceânicas e que também são importantes em alguns processos, fenômenos naturais que nós observamos, que nós já falamos e vamos falar aqui novamente. Então, elas estão presentes em várias morfologias, em várias localizações ao longo do nosso planeta. Dizemos que essas placas são semi-rígidas, porque, apesar de sólidas, elas se movimentam e podem se esbarrar. Esses princípios foram propostos pela teoria das placas tectônicas, que confirmou as informações postuladas anteriormente pela teoria da deriva continental. O que essa teoria fala e por que é importante eu entender as suas concepções quando eu tento entender a forma dessas placas tectônicas e como elas se originaram? Essa teoria da deriva continental, ela foi proposta entre 1912 e 1913 pelo geólogo Alfred Wegener. O que ele dizia? Ele considerava que há milhões de anos atrás a Terra era formada por apenas uma placa, por apenas uma extensão de terra, que ele chamou de Pangeia. Essa placa ela foi sendo sedimentada ao longo do tempo até se tornar os continentes da forma que conhecemos. Professora, mas de onde ele tirou isso? Ele era geólogo, a gente sabe que ele estudou, que ele tinha uma formação para fazer as suas investigações, as suas indagações, mas como que ele chegou nessa teoria? Eles fizeram um estudo e eles observaram que as extremidades, os limites das placas tectônicas, quando a gente pegava todas as placas tectônicas que a gente tinha notícia, a gente observava que elas funcionavam como um quebra-cabeça. Se você organizasse elas, você conseguia encaixá-las. Então, deu a ideia, trouxe a teoria de que há muito tempo atrás, na verdade, todas essas placas que nós temos hoje, na verdade, era uma única placa, que com o passar do tempo ela foi se separando e formando os continentes, onde a gente chamava essa placa única e grande de Pangeia, e que a separação, a fragmentação dessa placa gerou os continentes, o continente americano, onde a gente tem a América do Norte, América Central, América do Sul, Ásia, Europa, Oceania, Antártica e Oceania. Quando a gente fala dessas características das placas, a gente tem que entender que além da gente ter vários tipos de placas que vão estar em continentes diferentes, e esses continentes vão ter clima, relevo, fauna e flora diferenciadas, porque estão em localizações diferenciadas. E as placas não são homogêneas, então elas têm tamanho, espessura e movimentação diferentes. A gente precisa entender também como elas se movimentam. Então, qual é a pergunta que eu trago para vocês agora? Por que as placas tectônicas se movimentam? Vamos lá. As altas temperaturas no interior da Terra fazem com que as placas tectônicas se movam. Então, quando eu penso nessa movimentação das placas tectônicas, porque elas não são imóveis, eu posso associar a essas altas temperaturas no interior da Terra e também ao magma. Por quê? Magma não, manto terrestre. Por quê? Porque as placas tectônicas elas estão sobre o manto terrestre. Então, o movimento dela, na verdade, elas
flutuam e se movimentam sobre o manto terrestre. E a temperatura do interior da Terra influencia na temperatura do manto terrestre. Então, aí vocês conseguem entender a relação dessa movimentação. Tem a ver com a temperatura do interior da Terra e também com a presença do manto, que vai possibilitar, por ele não ser sólido, ele possibilita com que essas placas consigam se movimentar de forma lenta e contínua, mas ainda assim conseguem se movimentar. Esse movimento, como eu já falei, ele é lento, contínuo e ocorre no limite entre elas. O que é o limite? São as bordas, as extremidades de uma placa. E essas placas elas podem se movimentar de 3 maneiras: transformante, transcorrente e subdizente, que é basicamente quando uma desliza sobre a outra. E geralmente esse movimento não vai causar nenhum dano na litosfera, alteração drástica na litosfera. Essas zonas de encontro entre as placas são denominadas limites e dividem-se em 3. Quando a gente fala do tectonismo, que é a movimentação das placas tectônicas, a região que é mais analisada são os limites das placas tectônicas, ou seja, as bordas, as extremidades. Por quê? Porque são as regiões onde a gente sente maior o impacto da movimentação dessas placas. E aí a gente pode dividir essas placas, esses limites, em 3: convergente, transformante e divergente. Vamos começar pelo convergente. O convergente é quando as placas elas se aproximam, elas convergem. E esse movimento vai gerar um abalo sísmico que vai de alguma forma impactar uma região e pode causar várias morfologias que são características do tectonismo. Depois a gente tem o movimento transformante. Nesse movimento transformante, a gente tem que as placas elas vão se deslizar uma sobre a outra. Vocês estão vendo aqui? Então, por exemplo, enquanto uma desce, a outra sobe. É esse movimento aqui que gera as falhas geológicas que nós observamos no relevo de vários países, como a falha de San Andreas, que está localizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Vocês já devem observar que os Estados Unidos é uma região perfeita para você estudar fenômenos naturais e alguns tipos de modificações do relevo, porque ali a gente tem muita coisa para ser analisada e muita gente vai até essa falha para poder conhecer, porque ela é realmente bem característica, bem marcante. E a gente tem aí o movimento divergente, que é quando as placas elas se separam. Geralmente vão ser 2 placas, nos 3 geralmente vão ser 2 placas, mas a gente também tem situações onde eu tenho 2 ou 3 placas que vão realizar um movimento, principalmente ou divergente ou convergente, certo? E aí, agora a gente vai classificar as placas. Quais são os 3 tipos de placas tectônicas? Dependendo da localização da placa e de qual área ela abrange, podemos classificá-la de 3 formas. Então, a gente tem as placas oceânicas, que elas se encontram-se bem no assoalho oceânico, ou seja, são o fundo dos oceanos e totalmente imersas, ou seja, são totalmente cobertas por água. Elas são mais finas, sempre renovadas e cobrem a maior parte da Terra. Um exemplo, a placa de Nazca. Então, toda vez que a gente falar placa oceânica, vocês lembram, o assoalho dos oceanos. Elas estão abaixo do oceano e são totalmente imersas. Depois a gente tem as placas continentais. Continentais, lembra? Continente. Então, encontram-se bem nas áreas de terra firme e não possuem partes submersas. São mais grossas, antigas e estão em menor proporção, ou seja, são as placas que formam os continentes, que são presentes nos continentes. Então, aqui a gente tem como exemplo a placa arábica. Depois, a gente tem as placas continentais e oceânicas. O que significa isso? São aquelas que possuem uma parte continental e se estendem abrangendo parte do fundo do oceano. Muitas vezes são classificadas somente como continentais, passando a existir apenas os 2 tipos de placas e não 3. Um exemplo, a placa sul-americana. Então, essa última classificação, nem todos os livros, nem todos os autores, pesquisadores consideram. Então, por exemplo, aqui a gente cita porque é importante vocês saberem. Mas quando vocês forem fazer as consultas de vocês, pode ter algum livro, algum site confiável que você só encontre a definição do que é a placa oceânica e do que é a placa continental, certo?
Agora vamos falar do Brasil. Desde a primeira aula que a gente fala dessa questão, qual a localização do Brasil e qual a posição do Brasil em relação à placa tectônica sobre a qual nós estamos. Então, o Brasil está localizado em qual placa tectônica? O Brasil, como a gente já viu na aula passada, é um país de muita sorte em termos geológicos por questão da nossa localização. Por quê? Nós nos situamos bem no centro da placa sul-americana, uma das maiores em tamanho e espessura, o que ajuda na questão da estabilidade. Isso que significa que estamos longe dos limites e por isso quase não sofremos consequências de atividades sísmicas. O nosso relevo ele também é geologicamente antigo, logo possui muitos recursos naturais. De forma bem discreta, essa placa move-se para o oeste e assim ela se afasta da dorsal mesoatlântica e aproxima-se das placas de Nazca e do Pacífico. Então, como a gente já falou em aula, como o Brasil ele fica no centro da placa tectônica, a gente não sofre com terremotos com a magnitude muito elevada. Então, isso é muito bom para a nossa estabilidade. Então, a gente tem sim registros de abalos sísmicos com uma nota na escala Richter acima de 5, mas nada que já tenha matado milhares de pessoas ou tenha trago desastres incalculáveis, como a gente tem aí no mundo terremotos com pontuação de 9,2 na escala Richter. Então, em relação a isso, os abalos sísmicos no Brasil, eles são tranquilos. É difícil prever quando vai ocorrer um abalo sísmico, mas no Brasil, geralmente, eles não têm uma magnitude muito alta. Em algumas das vezes, eles são imperceptíveis. Então, a gente sabe que ocorreu, porque a gente tem aí dispositivos que conseguem registrar esses abalos, mas a magnitude é tão pequena, o nível de força é tão pequeno que as pessoas, a população não consegue sentir de fato esse abalo, certo? Agora eu vou explicar para vocês a verificação de aprendizagem da nossa semana. Então vamos lá, questão 1. Durante uma aula de ciências, uma turma debatia fenômenos naturais, como tsunamis, vulcões e maremotos. Maremotos não, terremotos. Algumas das afirmações dos estudantes são descritas a seguir. Prestem atenção. Estudante 1. No Brasil, embora não sejam frequentes, ocorrem tremores de baixa intensidade, porém muitos não são registrados ou nem mesmo são perceptíveis. Isso ocorre por causa do posicionamento do Brasil na região central da placa sul-americana. Estudante 2. Os tsunamis podem ser causados tanto por terremotos como por erupções vulcânicas que ocorrem em alto mar, formando ondas gigantes, as quais alcançam a região costeira. 3. Estudante 3. Terremotos, vulcões e tsunamis são fenômenos pouco frequentes no Brasil, devido à grande extensão territorial do país, o que lhe confere maior estabilidade. E 4. Vulcões são mais frequentes em regiões centrais das placas tectônicas, uma vez que nesses locais existem falhas por onde o magma pode deixar o manto da Terra, alcançando a superfície. Todas essas 4 afirmações vão falar sobre como os vulcões são formados e o que gera a estabilidade de um país quanto às atividades tectônicas. Então, vocês vão analisar e vão marcar a alternativa certa. Então, o que você vai analisar? Formularam afirmações corretas apenas os estudantes A, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 3 e 4 ou D, 1 e 4. Aí você vai avaliar em qual desses casos, desses itens. Eu tenho estudantes que realmente compreenderam o conteúdo e conseguiram assinalar a alternativa corretíssima. Vamos continuar aqui. Questão 2. Nesse novo ciclo, iniciamos com a habilidade sobre as placas tectônicas e os fenômenos naturais associados a elas. Esse é um assunto extremamente importante para entendermos sobre os diversos acontecimentos associados aos fenômenos e desastres naturais que ocorrem no mundo. De acordo com os seus conhecimentos prévios e com o que aprendeu na aula, explique qual a diferença entre um fenômeno natural, desastre natural e fenômeno artificial, citando 3 exemplos de cada um. Então, você vai fazer a distinção, a diferenciação. O que é um desastre natural, fenômeno natural e fenômeno artificial. Peço para vocês que vocês peguem conceitos, essa questão é de pesquisa,
Você vai colocar o conceito, colocar o lugar de onde você tirou a sua pesquisa e vai colocar os exemplos para a gente discutir na próxima aula, certo? Questão 3. Os terremotos são eventos de difícil previsão e que ocorrem com maior frequência e magnitude em regiões já conhecidas no planeta, como o Japão, que já viveu o terror de presenciar os maiores terremotos e tsunamis da história. Para entender melhor a dimensão do impacto desses fenômenos na crosta terrestre e na normalidade de uma região atingida, explique como ocorre esse tipo de fenômeno natural e cite ao menos um terremoto que até hoje é lembrado pelo número de danos causados. Então você vai explicar com as suas palavras, de acordo com o seu entendimento, como ocorre esse fenômeno e vai citar o nome de um terremoto de grande escala que ocorreu no mundo. Acredito eu que vocês vão pegar os terremotos que ocorreram no Japão, porque são os maiores. Aí você vai colocar o nome, o local onde o terremoto aconteceu, você vai colocar o ano, você vai colocar se ocorreu ou não um tsunami associado a esse terremoto e vai colocar o que você encontrar sobre o prejuízo, se teve mortes, se destruiu a cidade, o que você encontrar em relação ao impacto do terremoto, você pode colocar, tá bom? Não se esqueçam de colocar essas informações. E na letra B, você vai colocar quais são os fatores considerados nos estudos dos terremotos para a classificação da sua magnitude na escala Richter. Então, o que eu considero para classificar um terremoto na escala Richter? É como um terremoto 5 ou um terremoto 10? De acordo com a minha pesquisa, até hoje a gente nunca teve um terremoto que foi classificado, por exemplo, com valor de 10 na escala Richter. A gente tem terremotos com 9,2 por aí, mas a gente não tem 10. Mas eu quero saber o que é considerado para eu medir a dimensão de um terremoto. A dimensão do prejuízo, o tempo que ele durou, a força do centro do impacto, o que a gente considera? Você vai pesquisar e aí se você quiser colocar também o que é a escala Richter, quem foi que idealizou, que foi um sismólogo, que é um estudioso que trabalha mesmo com o estudo dos abalos sísmicos. Você vai pesquisar tudinho e vai colocar aqui. É mais para você também conhecer e não só saber que a escala Richter mede a magnitude de um terremoto, mas saber também como ela foi criada e o que ela considera, quais são os critérios que ela utiliza. Bom, a explicação é essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Participem das aulas pelo Google Meet e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Bons estudos, boa atividade, qualquer dúvida, contem sempre comigo. Até a próxima!